Depois de estudar formas de aprender redação, depois de estudar importância do projeto textual, depois de estudar perguntas que destravam a redação, diferença de argumentação para repertório sociocultural, depois de estudar tudo isso, eu, eu jogo vocês no mundo, né? Pega e vai estudar. E aí vai surgir uma dificuldade que surge para todos os estudantes, cara. Vai surgir uma dificuldade. Beleza, mas o que é que eu vou estudar? Como é que eu vou estudar? De que forma? Quais são os recursos que eu devo utilizar? O estudante, ele não é ensinado a estudar. Ele é exigido que estude. Então, não te ensinaram a estudar redação. Não te ensinaram, por exemplo, etapas de aprendizado de redação. Se vocês forem atentar, por exemplo, para o programa de estudos de uma disciplina como física ou matemática, ele é bem definido durante os anos de estudo. Então é um programa bem definido. Eu consigo, por exemplo, dizer o que irei estudar e aprender no meu primeiro ano do ensino médio para física, para matemática, até para a língua portuguesa, gramática, por exemplo. Nós temos roteiros, nós temos programas curriculares. Mas redação não possui um programa curricular definido. Então os professores, eles acabam tratando redação como uma atividade extra, né? E da qual não são exigidos. Se o professor, por exemplo, de língua portuguesa não quiser trabalhar a produção textual, ele não trabalha. Você já pensou nisso? Que tem professores de língua portuguesa que não trabalham produção textual nas suas aulas, seguem a roteirização do livro, que vai exigir uma ou outra produção textual durante o programa do livro. Pergunta: que merda é essa? Como assim? Se a gente é exigido fazer uma redação dissertativa argumentativa no Enem, que é a maior prova, né, o maior teste do ensino médio, que hoje é utilizado como forma de acesso para a faculdade e universidades públicas. Porra, se eu vou ter uma prova como essa, com essa exigência, não seria óbvio que eu aprendesse a me virar nesse dia? Outro exemplo, como vocês são mal cuidados. Algum professor seu do ensino médio ensinou você a responder a prova do Enem? Você foi ensinado a responder a prova do Enem? Eu vou dar essa aula gratuitamente um pouco para frente aí. Você foi ensinado a responder a prova da UEMA? Não foi. Quantos professores do ensino médio chegaram para você e falaram assim na sala, né? Falaram assim: olha, hoje a gente vai responder só questão da UEMA. Nós respondemos questões de vestibulares diversos. Em matemática, pô, a gente estuda questões do ITA. Cara, no meu ensino médio, eu tinha um livro chamado Faces da Física, que eu destruí esse livro de tanto responder. A capa dele rasgou. As questões, em sua essência, eram do ITA. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, poucas, né, que ainda são questões mais similares às questões da UEMA. Nenhum professor no meu ensino médio chegou para mim e falou: olha, Anderson, você vai fazer o quê? Qual é o vestibular que você vai cursar? Porque o ensino médio é pra essa merda, né? O ensino médio é para preparar você para um curso superior, para uma carreira. Ah, professor, não é não. Ensino médio é para preparar para a vida. Porra nenhuma. Ensino médio não é para preparar para a vida de nada não, rapaz. O que prepara para a vida é a vida. São as tuas interações. Isso que prepara para a vida. O ensino médio, ele deve preparar, é pra porra de uma prova que você vai fazer depois de 3 anos de preparação. Aí eu te pergunto: porra, 3 anos de preparação e depois você ainda vai ter que passar por uma preparação específica. Olha que vergonha. Para redação, isso é mais gritante ainda.
Porque até mesmo as escolas específicas, né, que são as empresas de preparação para vestibular e Enem, até mesmo essas empresas, algumas não desenvolvem um programa de roteirização de estudos para a redação. Eles acham, eu sei disso, cara, porque eu avaliei diversas empresas, né, que vocês chamam de cursinhos. Redação é um tópico, um dia. Aí chega lá, o professor leva um tema e vai produzir com os alunos. Aí naquela sala tem gente que não sabe escrever, naquela sala tem gente que não sabe se posicionar, porque passou o ensino médio todinho na garupa de um outro estudante, né, que fazia tudo pra ele. Lá naquela sala vai ter gente que não lê, pô. Não lê! Estudante brasileiro não lê. Ah, professor, o senhor lê? Porra, só ontem. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Ó, só ontem, um livrinho pra ler. Durante o quê? Quando eu estiver fazendo cocô. Olha lá, ó. Tô cagando, vou ler essa porra aqui. Só pra ler. Ó, vou postar muito isso aqui no Instagram. Sabedorias para partilhar. O poder da autorresponsabilidade. Leia essas porra, para que você se motive a estudar. Comprei um livro sobre finanças. Show, muito top. Comprei um livro do Joel J, que é o Joel Moraes, que é um cara que eu admiro demais, que eu acordo de madrugada, se ele tá fazendo uma live, eu acordo de madrugada pra assistir esse filho da puta, ó. 100% presente. O cara é muito show. Comprei um livro que eu sempre quis ter, já li 3 vezes, mas não tenho o livro. O Poder da Ação. Né? Muita gente aqui já deve ter lido. E comprei um, que é o Poder da Ação na prática. É o foco na prática. Com diversos exercícios que eu vou começar a produzir. Né? Então, cara, você tem que investir em você, você tem que ler. Porque a tua escola não vai fazer isso por você. O teu professor não vai fazer isso por você. Entenda. O teu cursinho não vai fazer isso por você. Ah, professor, tem aula de atualidades. Pelo amor de Deus. Eu já fui e eu faço questão de pagar as aulas que eu vou assistir. Esse ano tá complicado por conta da pandemia, né? Mas nos outros anos, eu ia visitar esses cursinhos daqui de São Luís e assistia uma aula de redação. Cara, tem muito professor bom de redação aqui em São Luís. Muito professor bom. Eu fiquei assim, caralho, o cara é muito fera. E aí eu perguntava pros caras, né, pros alunos, olha, esse professor é muito fera. Mas você roteiriza o que esse professor fala? Você organiza o que esse professor fala? Por quê? Porque o pré-vestibular não fez isso. O pré-vestibular, ele organizou um cronograma das disciplinas. Aí para as disciplinas principais, que já é de praxe, trabalhou-se uma roteirização, que é o programa de estudos que o professor vai apresentar. Então, matemática, eu vou saber o que eu vou estudar em abril, em maio. Só que redação não tinha isso, pô. Aí me diz, como é que tu tá te preparando para uma das provas mais importantes da tua vida e você não roteirizou os teus estudos? É a mesma coisa que você ir estudar matemática, né? A gente fala matemática porque é a disciplina mais top assim para estudar sozinho, né? Porque gera muita dúvida nos estudantes. Para mim, o meu calcanhar de Aquiles é química. Por quê? Porque eu odiava a professora, eu era um estudante do ensino médio revoltado. Eu odiava a professora e eu não estudava aquela merda. Passava colando dos nerds, né? Dos nerds em química, porque eu era nerd nas outras. Então passava colando dos nerds em química e dava cola para as outras disciplinas. Então eu odeio aquilo, nunca aprendi. E redação, eu tive que aprender na marra, sozinho, a fazer esse texto. Quando eu fui fazer lá em 2007 a prova para o EMA, eu não fazia ideia do que seria a prova, gente. Entenda. Eu não fazia ideia do que eu iria encontrar. Hoje vocês têm tudo às mãos. Tudo, porra. Tudo. Hoje você tem material gratuito. Cara, jogaram um link para um material de 1000 questões. Pelo amor de Deus, eu nunca tive essas 1000 questões. Sabe onde é que eu estudava? Na Barça, pai. Sabe o que é Barça, não? Dá uma pesquisada no Google que você vai encontrar o primeiro Google do estudante do início do século 21. Ok? Aula de hoje. Roteirização de estudos de redação. Cara, o meu método de ensino de redação, ele segue um roteiro bem definido.
Ele segue um roteiro bem definido. Então, a cada encontro, a cada aula, nós aprendemos um elemento significativo acerca de redação. Então, o estudante, o pioneiro, ele vai recebendo essas informações de forma organizada e vai fazendo uma coletânea de conhecimento adquirido. Nós rateamos todo o conhecimento que você precisa ter para escrever uma redação. Tem fases do roteiro que os pioneiros não escrevem redação nenhuma. Tem estudante que, se não passar pelos desafios que eu lanço, não vai ter uma redação corrigida sendo proposta para ele. Uma redação a ser corrigida sendo proposta para ele. Ele pode me mandar redações. Eu vou avaliar sem problema nenhum. Só que a minha proposta de produção textual é extremamente diferente de você trazer uma redação pronta para mim e eu avaliar. Por quê? Porque essa proposta passou por uma roteirização. Você estuda assim? Se você não estuda assim, está na hora de repensar. O que é esse roteiro, pai? O que é esse roteiro? Deixa eu me deixar mais bonitinho aqui nesse negócio. Olha o tio. Pronto. Tá aqui. O horizonte. Tem gente acordando agora. Ou vindo agora do serviço, ou, né, abandonando agora os afazeres domésticos, que é uma desgraça. Lavei tudo ontem para não precisar fazer nada hoje, porque hoje eu só quero dormir. O que é o roteiro dentro do estudo de redação? Roteiro nada mais é do que um instrumento. Ele é um instrumento. O que é instrumento, bebê? Isso aqui, ó. Isso aqui é um instrumento de uma geniosidade gigantesca, né? Eu concordo com Ariano Suassuna de que esse aqui é o elemento, é a criação humana, né, mais criativa, né, mais incrível, de uma engenhosidade incrível, né? 2 pedaços de pau amarrado com um arame que vira uma mola e consegue prender uma roupa no varal. O ser humano é um bicho incrível, né? Consegue produzir. Isso é um instrumento. Ele é criado com um objetivo. Ele é criado com um objetivo. Quando você é criança, você faz isso. Não é o objetivo dele, está mal empregado. Quando você é criança, você faz isso. Não é o objetivo, está mal empregado. Não sei se você fazia isso, mas eu fazia, eu colocava aqui. Aí chegava para a mãe. Está mal empregado. O roteiro é um instrumento para te ajudar no processo de aprendizagem de redação. Para que ele seja bem empregado, ele tem que ser utilizado da maneira como você propôs lá na criação, na elaboração. Professor, eu posso... Não vou perguntar isso agora não. O que é o roteiro? É um instrumento de organização do teu estudo de redação. Essa organização ela é extremamente importante para que você assimile com maior capacidade os conteúdos que você irá precisar trabalhar. Além disso, um instrumento, ele tem a capacidade, o instrumento tem a capacidade de reduzir o tempo necessário para a realização de uma atividade ou facilitar a realização dessa atividade. Por exemplo, o dispersador de líquido, né? Esse bichinho aqui, ó, dispersador de líquido. Que você clica e aí você tem uma pequena quantidade de líquido sendo dispersada. Isso é um instrumento. Se eu colocá-lo em um recipiente vazio, ele não vai conseguir fazer para o que ele foi feito, né? Da mesma forma, o teu roteiro. Não é só ter o roteiro, é como utilizar esse roteiro. Para utilizar esse roteiro, você vai precisar de muita disciplina. Você vai precisar entender que você é o responsável. Se você ainda fica nas costas de um professor, de um programa de estudos feito para uma outra realidade que não atua, tá errado. Acorda. O PAS 2021, cara, tá bem aí. A proposta é para julho.
Se não adiarem, né? Mas eu acredito que não vai ser adiado, não. O pai está bem aí. O Enem, quando você menos esperar, já está acontecendo. Né? Inclusive, nós tivemos ótimos resultados no time. Né? Depois dê uma olhada lá no feed. No Instagram, tem uma galerinha lá que conquistou muita coisa bacana. Todo estudante profissional tem um roteiro e vai cumprir esse roteiro, porque ele entende a importância desse instrumento. É possível roteirizar a redação? É óbvio que é possível, mas vai depender do método de estudos que você utiliza no teu dia a dia e como você inclui redação nesse processo. Consegue entender o que eu falei? É possível roteirizar o estudo de redação? Sim. Mas como? Vai depender da forma como você estuda. Alguns estudantes, eles estudam redação meramente escrevendo textos, entregando para o professor avaliar e te dar uma nota. Alguns professores conseguem fazer as proposições para a correção daquele texto. Só que eu ainda não vi. Eu vi 2 professores amigos meus, uma professora e um professor, que além de avaliar o texto, menos importante do que dar a nota, esses professores conseguem fazer com que o estudante corrija não o texto, mas o processo de elaboração do texto. Porque senão, todas as vezes que esse cara trouxer um texto para o professor, vai conter os mesmos erros. Os mesmos erros com outras roupinhas. Eu falo, olha, escreve isso aqui de outra forma. Aí ele escreve de outra forma, errado. Porque ele não entendeu o que ele precisa escrever. Certo? Então, o mais importante do que você receber nota de redação é você compreender o processo de elaboração da redação. E como evitar os teus erros durante esse processo. Eu te pergunto, é necessário roteirizar os estudos de redação? É óbvio que é. Se você não tratar, essa frase é show. Se você não tratar a redação como uma disciplina nos teus estudos, uma disciplina que vai requerer método a ser aplicado, método de aprendizagem, método de estudo a ser aplicado, você vai ser tratado como uma mosquinha pela banca. Olha aí, pegando pesado. Uma mosca pela banca que vai ser esmagado sem dó nem piedade. Seu texto vai receber uma nota lixo. Isso se dá porque a redação ela possui elementos tão complicados, tão próprios dela, que a sua compreensão é quase que a compreensão das questões e dos processos das outras disciplinas. Ok? Redação possui uma linguagem própria, que deve ser compreendida e estudada de forma roteirizada. Certo, prof, mas o que é preciso para fazer essa roteirização? Primeira coisa, nota aí, conhecer a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo, que é o tipo textual solicitado pela banca da UEMA e Enem. São os 2 vestibulares que vocês irão fazer, a maioria pelo menos. Se você não for fazer essas provas, leia o edital da prova para a qual você está se preparando e veja qual tipo textual. Na maior parte das vezes é dissertativo argumentativo, ok? Então, primeira coisa, pare tudo que você está fazendo, para desse negócio de ficar escrevendo redação e pedindo nota e estude a estrutura textual dessa produção. Estude a estrutura textual. Como é que você estuda a estrutura textual? Você pode, primeira coisa, entender os critérios de avaliação da banca. E eu tenho um episódio desse no meu podcast. É só clicar no link lá, podcast, e abrir aquela porra aí lá. Primeiro episódio. Critérios de avaliação da redação da UEMA. Segunda situação. Você também pode estudar diretamente teoria textual. Que é o que eu faço com os pioneiros. A gente estuda diretamente teoria textual. Professor, estudar teoria textual é o quê? É estudar os elementos que compõem, os elementos essenciais que compõem essa estrutura. Entender quais as suas diferenciações, como escrevê-los, como criá-los. Ok? Dessa forma, você vai conseguir perceber
a microtextualidade da tua produção, para então solucionar diversos problemas como coesão textual, paragrafal, intraparagrafal. Como fazer essas coesões, ok? O teu roteiro ele tem que te levar por um caminho, né, como diz Dragon Ball, cheio de sombras e de luz, né? Uma das aberturas e encerramentos, né? Acho que é um encerramento do Dragon Ball mais lindos. Então, o teu roteiro de estudo de redação ele tem que te encaminhar por um caminho cheio de sombras e de luz. Você não pode ficar perdido no estudo de redação, certo? Roteirização do que você precisará estudar vai facilitar a organização do teu cronograma de estudos para a redação. E isso vai garantir que esse estudo ele não fique pesado para você. Mas como estudar a estrutura textual? Basicamente, né? Foi o que eu falei para vocês, é o que todo professor deveria ensinar. Ensina? Não. Mas basicamente era o que todo professor deveria ensinar. Todo professor deveria ensinar a estrutura textual. Professor, mas por que não ensina? Diversos fatores. Alguns por desconhecer, outros por não serem cobrados, outros porque acham que é desnecessário, porque tem essa besteira de que a escola educa pra vida. Porra nenhuma. Para com essa besteira aí de escola estuda pra vida, certo? Cara, se tu nunca participou de uma aula como a minha, que te ensina teoria textual, processos de aprendizagem de elaboração, compreensão e interpretação textual, eu lamento muito. Mas você foi tratado no ensino médio da mesma forma que eu fui tratado. Isso é triste, muito triste. Por quê? Porque eu terminei meu ensino médio em 2007. Né? Todo mundo aí que estudou depois de mim, se não tiver aprendido isso, né, é a prova de que a gente precisa de uma reforma nos conteúdos e currículos educacionais. Eu só quero dizer uma coisa pra você. Se eu tivesse ficado parado, só repetindo o que os professores me falavam, eu nunca teria me tornado um professor de redação. E um professor de diversas disciplinas que eu trabalho também, né? Eu sou professor de direito, professor mesmo de trem. O que me fez acordar? Olhar a minha concorrência. Cara, eu olhava pros caras assim, os caras eram muito fera. Muito fera. E eu ficando pra trás. Eu não, peraí, que é isso? Eu quero ser fera também. Quero ser um monstro na redação. Então, livro, técnica, estudo sistematizado. Em pouco tempo, eu já estava produzindo as minhas redações. Em pouco tempo, eu já estava corrigindo as redações. Em pouco tempo, eu já estava ensinando a fazer redação. E aí cheguei aqui. Né? Se você hoje está nessa aula, você é resultado de um processo que eu iniciei há mais de 10 anos. Então, há 10 anos eu decidi estudar a redação da forma como eu estou mostrando para vocês. E isso resultou no nosso encontro hoje. Já assistiu aquele filme Efeito Borboleta? É isso aí. A tua concorrência, ela não dorme. Os estudantes profissionais, eles estão diariamente aplicando, desenvolvendo técnicas para melhorar o seu aprendizado. E não é só em física, química, matemática, história. É em redação, porra. A redação no Enem, ela detém de uma importância gigantesca. Na UEMA, gigantesca. De nada vale você se matar na primeira parte da prova intelectual, que para o PAS 2021 vão ser somente 44 questões. E quando chegar na produção textual, você tirar uma nota menor que 9. Né? Por quê? Porque os grandes estudantes, eles vão tirar
entre 8 e 10. Poucos vão tirar 10, muitos vão tirar entre 8 e 9, poucos vão tirar entre 9 e 10. Escolha em qual nível você vai estar. E o teu esforço em cada dia de aprendizado é que vai dizer se você vai realmente poder compor aquele nível. Como estudar textura textual? Estrutura textual. Primeira coisa, escolha um professor e um material bem elaborado. Cara, vocês não precisam de livros, centenas de páginas. Uma folha bem estruturada, com encaminhamentos para estudo, né? Para o teu processo, já é suficiente para te ajudar. Pra vocês terem uma ideia, eu passei 5 anos da minha vida, 5 anos enquanto professor, dando aula com uma folha de conteúdo. Uma folha Chamex de conteúdo. Uma. Tudo o que o estudante precisava para entender a minha aula. Hoje eu decidi criar os materiais PDFs dos desafios. Ano que vem vai sair um livro para os pioneiros. Daqui 2 anos, ou daqui 2 edições do Enem, vai sair um livro sobre Enem, né, com todos os grupos de notas sendo explicados, notas que eu tirei na prova sendo explicados, até a nota máxima, a nota 1000, né, nota dourada da Milzona. O livro vai ficar show, vocês vão poder adquirir depois. Você tem que entender que você precisa de um professor que te diga que o texto é composto por partes interligadas que são obrigatórias. Você não faz a sua redação de forma aleatória. Você não faz a sua redação de forma aleatória. Você obedece os elementos estruturantes. Você obedece os elementos estruturantes. E, professor, mas esses elementos, eles são cobrados mesmo? São, cara. Eles são a base da correção do teu texto. Estrutura textual é uma exigência de todas as bancas. E a estrutura textual, ela requer elementos estruturantes. Quais são esses elementos estruturantes? Primeira coisa, a gente tem que entender qual que é a estrutura geral da redação. Como todo texto dissertativo, redação do Enem ou redação da UEMA, eu vou até colocar um logotipozinho aqui do Enem. Vou botar bem aqui. Vocês são show. Vou botar do Enem, vou colocar o time da Milzona, né? Como todo bom texto dissertativo argumentativo, as ideias que você irá apresentar deverão estar em 4 parágrafos e apresentadas em uma progressão lógica de ideias. O que é isso? Significa que você vai sair, por isso que eu chamo o meu método de jornada textual. Você vai sair de um ponto, de um marco zero e chegar a um destino. O que tem nesse caminho aqui é o que você precisa conhecer muito bem, para que você não fique tentando pegar atalhos e acabar se perdendo. Certo? O primeiro parágrafo que a estrutura textual apresenta é o parágrafo de introdução, que consiste na apresentação geral das ideias do texto. O parágrafo de introdução consiste na apresentação geral das ideias textuais. Sendo assim, é nesse parágrafo que eu apresento os elementos que irão ser desenvolvidos nos demais parágrafos. Show?
Bora lá. Primeiro parágrafo é o de introdução. Serve para quê, pai? Para introduzir, professor. Serve para apresentar o projeto textual. Serve para apresentar o esquema lógico das ideias que você irá desenvolver. O segundo e terceiro parágrafo são chamados de parágrafos de desenvolvimento didaticamente. Esses parágrafos eles conterão informações que você apresentou na introdução, de modo geral, detalhadas, explicadas e comprovadas. Agora, no parágrafo de desenvolvimento. Então, pai, para que serve um parágrafo de desenvolvimento? Para detalhar, exemplificar, explicar, justificar, argumentar, né, e fechar a ideia que você, uma das ideias que você apresentou na introdução. Certo? E o quarto parágrafo, que é o último parágrafo, é aquele parágrafo que é considerado pelos autores como a despedida entre autor e leitor. A despedida entre autor e leitor. É por meio desse parágrafo que eu digo tchau, leitor. Encerrei o que eu disse. Foi um prazer falar com você. Espero que você esteja bem. Espero que seja feliz. Com ou sem mim. Entenda. Você não pode simplesmente sumir, cara. Você iniciou uma relação de interesse entre você e o avaliador. O avaliador quer ser conquistado por você. Eu já falei isso pra vocês. Então, você preparou tão bem. Ai, caralho. Gente, fui vacinado ontem. Meu braço tá doendo pra porra. Você iniciou uma relação de respeito e de interesse. O avaliador, ele ganhou interesse pelo teu texto. Sendo assim, você tem que se despedir do cara, pô. Você tem que fechar o que você disse. E esse parágrafo de tchauzinho é a conclusão. Então, que tipo de informações você traz na conclusão? Informações de fechamento de discurso. Você vai dizer pro avaliador, pro leitor, tô encerrando. É assim. Se você não entendeu até agora, vou te explicar rapidinho, né? Porque eu tô concluindo, tô dizendo tchau. Só isso. 7h50. Bora lá, finalizando. Mas, você sabe o que você precisa escrever em cada um desses parágrafos? Você sabe o que precisa escrever nas duas primeiras linhas do texto, por exemplo? E nas duas últimas linhas? Você sabe o que significa argumentação? Quem participou da última aula de madrugada sabe. Sabe o que significa argumentação? Essa aula aqui, ela vai ficar gravada no YouTube, viu? Depois eu vou liberar o link para vocês, para quem quiser. De modo geral, essa é a estrutura básica, fundamental de uma introdução dissertativa argumentativa. Ela deve ter, no máximo, 6 linhas e 3 elementos. Esses elementos são as informações que você vai trazer. Se são 3 elementos, quais são os elementos de um parágrafo? Períodos. Estude período de parágrafo. Quais são os 3 períodos contidos na introdução? Contextualização. Vai ser uma informação que você vai trazer sobre o tema da redação. Tese vai ser um posicionamento crítico seu acerca desse tema. E hipótese serão 2 elementos, 2 recortes, 2 partes da tua tese que você irá trabalhar de modo mais detalhado no desenvolvimento. De modo a comprovar, exemplificar, detalhar, justificar a tua tese. Você não somente vai jogar teu ponto de vista, você vai dizer por que é que aquele ponto de vista é o que você adotou. Como que você vai fazer isso? Estrategicamente, apresentando para o leitor 2 elementos que convenceram você da tua tese e que irão convencê-lo. O parágrafo de desenvolvimento ele já é totalmente diferente. As informações elas são totalmente diferentes. Eu tenho 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Eu vou ter 4 elementos, cada um com 2 linhas também, porque essa é a melhor maneira de você deixar o texto
bem detalhado e bem organizado. O avaliador ele tem que encontrar as informações do teu texto sem precisar passar por um processo de interpretação textual. Ok? Os 4 elementos são tópico frasal, que irá detalhar um daqueles tópicos, ó, um desses elementos aqui, uma dessas hipóteses, que são 2, né? Vou botar logo aqui. São 2. Explícitas, que é como eu gosto de fazer, ou implícitas, que é como muita gente aprende em modelo pronto de redação e fica fazendo na UEMA e pegando nota merda. Certo? Então o que é o tópico frasal? É o detalhamento dessa hipótese. Se lá na introdução você falou que a família ela deve educar as crianças, aqui no tópico frasal você vai falar que a família deve educar as crianças de modo que o seu comportamento ele fuja do padrão nacional, blá 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 blá, que você denunciou lá na tese. Então, esse tópico frasal é essa relação entre a tua hipótese, o teu viés que você irá adotar no parágrafo inteiro com a tese, certo? Uma relação que você escolhe. Quais são as relações de sentido entre frases possíveis? Porra, estuda isso aí. Repertório sociocultural. O que é? É uma informação que vai responder para o teu eleitor essa pergunta aqui, ó. Quem também falou sobre isso? No repertório sociocultural você vai dar prioridade para informações socioculturais. Lembra das aulas de atualidades? É aqui que você vai incluir. Lembra da citação? É aqui que você vai incluir. Lembra do trecho de livro? É aqui. Lembra da referência a filme? Aqui. Lembra da analogia histórica? Nessa frase. Lembra das listas de elementos? Nessa frase, porra. Então o repertório sociocultural é para exemplificar o que você acabou de falar no tópico frasal. E a argumentação, professor? Porque eu pensava que isso aí era argumentação. Não é. E muita gente erra isso e recebe uma má avaliação em argumentatividade. Diz que a sua argumentatividade ela não ultrapassou os limites do texto base. Por quê? Porque ficou repetindo o que os textos base falaram. Isso na UEMA é guilhotina. É pedir para morrer, pedir para ser esmagado como uma mosquinha medíocre. A argumentação são informações extratextuais capazes de comprovar aquilo que você está dizendo. Porque é muito fácil eu inventar uma exemplificação, mas uma argumentação é muito mais difícil. E se você fizer isso, você vai ser despontuado, porque a argumentação precisa ser validada. A argumentação precisa ser validada. Para quem não sabe o que é uma argumentação validada, tem podcast falando. Dá uma olhada lá, cara. Tem episódio do podcast falando o que é uma argumentação validada. Como encontrar dados para a tua redação. Não vou ficar repetindo isso. Tem um resumo lá de 15 minutos, 10 minutos, eu acho. Dá uma olhadinha lá. Estuda, porra. A argumentação são as comprovações reais, fáticas. Pode ser, ó, que lá no repertório sociocultural você apresentou um trecho de uma obra literária. Isso é realidade? Isso é realidade? O trecho de uma obra literária é real? Não. Isso serve de prova, cara? Não serve. Isso serve de exemplificação, detalhamento, especificação, justificação. Isso serve de repertório sociocultural. O que é argumentação? Provas concretas, materiais, objetivas, diretas, simples. Como que você pode fazer essa argumentação? De diversas formas. Você vai poder trazer dados científicos, dados de relatórios de autoridades. Você vai poder trazer argumento de autoridade manifestado por autoridades no assunto, escritores, estudiosos daquele assunto, certo? Esse argumento de autoridade eu sempre reservo ele para o repertório sociocultural. Eu sempre reservo para o repertório sociocultural. Por quê? Porque ele se assemelha muito ao repertório sociocultural. Então eu só não trabalho no desenvolvimento. Quando eu jogo um argumento de autoridade no repertório sociocultural, o meu comentário a esse argumento sociocultural, que também faz com que vocês percam pontos, não comentar os elementos que vocês apresentam no texto, não dizer por que ele está naquele contexto, aí tu cita Hannah Arendt, tu cita, como é o nome do outro que a maioria gosta? Da modernidade líquida, Bauman, vocês citam e não dizem o que tem a ver com aquela nossa realidade. Muita gente está fazendo isso na contextualização, lá nas primeiras 2 linhas. Cara, escolha uma contextualização que tenha a ver, que não fique sendo necessário você fazer analogias para relacionar a contextualização com o tema. Então,
Traga todos os elementos de dentro de um contexto temático. Repertório sociocultural não é só para ser decorado e jogado aqui de qualquer forma. Repertório sociocultural é para ser trabalhado, compreendido e explicado no texto. Certo? Por isso que eu critico veementemente os modelos prontos de redação. Tá bom? Por isso, cara. Por isso e por diversos motivos. Eu só não faço uma aula, né, jogando no Instagram isso, porque eu tenho amigos que trabalham com essa porra. Certo? Todo mundo tem, né? Um amigo que trabalha com isso. Então, e ganham muito dinheiro, pô. Quem não quer facilidade? Eu tô dizendo que é fácil fazer isso aqui, estudar dessa forma. Modelo, pronto, é muita facilidade, cara. E dá uma falsa sensação de segurança na hora da prova. E sabe o que vai acontecer na hora da prova? Muitos vão se ferrar. Porque, primeiro, a UEMA não avalia bem essas estruturas textuais decoradas, esses elementos textuais jogados lá de qualquer forma. Você tem que sempre trazer uma progressão textual que consiga relacionar os elementos. Certo? E a tua argumentatividade também precisa disso. E aí você vai poder adotar diversas estratégias argumentativas. Depois estudem acerca disso, estratégias argumentativas. Eu acho que eu vou gravar uma aula dessa e jogar no YouTube, um dia. Que eu tenho mal o que fazer por enquanto. E o quarto elemento do parágrafo de desenvolvimento é o fechamento do sentido do parágrafo. A maior parte desse fechamento, ele é feito por uma solução geral ao problema que eu apresentei lá no tópico frasal. Certo? Eu faço aquela velha soluçãozinha, já encaminhando o leitor para uma conclusão. Isso no segundo parágrafo do desenvolvimento. Para que ele não fique pensando direto nessa informação e ele consiga iniciar a leitura da outra informação de maneira mais rápida. Certo? Então esse fechamento é esse cuidado que eu tenho com o meu leitor de dizer para ele, ó, eu apresentei esse problema, ou então eu apresentei essa realidade, e nós podemos modificá-la, né, viver melhor, apresentar uma outra realidade, solucionar esse problema dessa forma aqui, né, através disso aqui. Eu posso simplesmente dizer, olha, esse problema ele tem que ser solucionado, Victor. Olha, essa realidade precisa ser mudada. Ou então, essa é a realidade do nosso país. Nosso professor, didaticamente, estou conversando com o leitor, né? Lógico que eu sempre digo, não utilize esses termos. Nosso país, nossa nação, nossa sociedade. Mas não é o foco agora. Continua. Foi isso? Porra, saiu tudo. E a temida conclusão? A temida conclusão da UEMA. Do Enem você já sabe. 5 elementos. Proposta de intervenção social. Intervir socialmente é modificar a realidade social. Não é solucionar o problema. Intervir socialmente é modificar a realidade social. Você tem que dizer que essa modificação da realidade ela vai se dar por meio da solução do problema que você apresentou no seu texto. Se você só solucionar o problema, a tua proposta de intervenção social vai ficar pobre. Certo? E uma proposta de intervenção social do Enem, ela é composta por 5 elementos. Ação ou ato a ser executado, agente que irá executar, meio através do qual será executado, detalhes, né, detalhes de como será executado e finalidade daquela execução, daquele ato. Para a conclusão da UEMA, você não é obrigado a apresentar todos esses elementos de forma sistêmica. Você não é obrigado. Para a redação da UEMA, você vai precisar fazer o quê? Retomada conclusiva da tese. Então você tem que encaminhar a tese para uma despedida do leitor. Você tem que fechar o que você disse lá na introdução, para que o texto fique cíclico. Passe por uma projeção e fique cíclico. Eu gosto de fazer um fechamento para as hipóteses do desenvolvimento de forma isolada. Então, cada parágrafo do desenvolvimento vai ganhar 2 períodos na conclusão. E a conclusão ela vai ficar com 4 elementos. Certo? Então, aqui, ó. Fechamento das hipóteses. Fechamento das hipóteses. Eu vou olhar lá para os tópicos frasais. E eu vou trazer aqui, ó, 2 períodos de fechamento. Cara, esse fechamento aqui vai depender da tua estratégia argumentativa adotada no desenvolvimento. Se você apresentou
problemáticas, causas e efeitos. Aqui no fechamento você vai ter que dizer para o teu leitor como resolver isso. Por meio dos 5 elementos? Não. Pode ser um conselho rápido, um conselhozinho, né, que você vai dar para o teu leitor. Certo? Você vai dizer para ele, cara, realidade é foda, né? Mas tu sabia que dá para resolver isso aí fazendo isso? Dessa maneira? Entendeu? E aí ele vai te perguntar, certo, mas onde é que nós vamos chegar se nós fizermos tudo isso? E aí tu encerra a tua redação dizendo para ele uma realidade ideal na qual o teu problema apresentado, o teu conflito apresentado no texto está solucionado e como essa realidade ela vai se apresentar. Essa é a estrutura mais básica de uma redação dissertativa argumentativa. Professor, certo. Mas o que você tem a falar sobre a roteirização disso? Você já sabe quais são os elementos de estudo de elementos estruturantes da redação. A forma mais simples, né, de você estudar esses elementos é roteirizando-os em um cronograma. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa estrutura, eu vou até ajudar você, eu vou deixar essa estrutura aqui no material e eu vou divulgar esse material em PDF para você. Você vai pegar essa estrutura aqui e você vai colocar cada elemento dentro do teu cronograma de estudos. Então você vai me dizer que dia que você vai estudar, por exemplo, elaboração de teses. Que dia que você vai estudar, por exemplo, formas de contextualizar. Como que você vai estudar e que dia que você vai estudar elaboração de argumentações. Qual é o dia que você vai reservar para criar o teu banco de repertórios socioculturais? Como fazer isso? Como fazer isso? Entenda. Um banco de repertório sociocultural, um banco de argumentação, um banco de contextualização, de tese, ele só é possível ser realizado se você fizer elaborá-lo por meio de eixos temáticos. A técnica da elaboração de bancos por meio de eixos temáticos é a mais utilizada por quem tira notas boas em redação. Professor, eu quero aprender isso detalhadamente. Detalhadamente. Como é que eu faço? Cara, faz parte do time. E aqui eu deixo o convite e vou já dar o presente para quem ficou até o final. Fazer parte do time. É o conselho que eu te dou. Vem estudar comigo. E você tem conteúdo gratuito disponibilizado nas minhas redes sociais. Vocês têm um grupo de discussão lá da redação. Poucos interagem naquele grupo e fazem perguntas. Eu tô lá, tô online. Telegram, tem material no Telegram. Eu não estou alimentando esses dias, mas eu vou voltar a alimentar o Telegram. Nós temos uma página no Facebook, que está parada também, mas vai voltar, porque o estagiário está de folga, de férias, né? E, porra, o meu carro-chefe é meu Instagram, meu IGTV, o feed, muita coisa eu lanço nos stories, né? Até o Reels, né? O Reels, até o Reels, ele está com conteúdo para vocês. Explorem esses conteúdos. Assistam as aulas gravadas no YouTube. Nosso canal tá lá, tá ganhando cada vez mais inscritos. Cada vez mais inscritos. Então, se você quer mais conteúdo gratuito, ajuda, cara, esses projetos. E o meu projeto mais recente, que eu amo de paixão, é o podcast. Eu sempre quis ter um podcast, cara. E aí eu desenvolvi essa porra. E tá lá, 10 minutinhos, que dá pra você ouvir cagando. Né? Deixa eu interromper essa gravação aqui. Deu pra compreender de que forma, né, a gente tem que olhar para a redação? Deu para compreender como estudar isso? Qual a importância de roteirizar? Qual a importância de entender os elementos? Deu? Mandem as dúvidas de vocês.